Você sabe por que os corredores africanos eles são tão dominantes nas corridas de longa distância? Nesse vídeo aqui a gente vai tentar descobrir o porquê. Eu sou Remy, esse é o canal Fartlek, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente o que você acha, coloque sugestões de próximos temas, discuta se você não concordou com o que a gente vai colocar aqui no vídeo. Então vamos ao nosso tema. Por que os corredores africanos eles são tão dominantes nas corridas de longa distância? Então, primeiro de tudo, a gente não tem como cravar, dizer exatamente é por esse motivo que eles são melhores. Mas existe uma série de fatores que, juntos combinados, levam a crer que fazem eles terem essa dominância. Então, a gente vai começar pela geografia. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a África é um continente grande e não é de todos os países que saem os melhores corredores. A grande maioria dos corredores que se destacam são lá do leste da África. Por coincidência ali, é a parte mais pobre da África que tem os piores índices de desenvolvimento humano. Englobam aí nessa região o Quênia, a Etiópia, Uganda, Eritreia, Somália e alguns outros. E o que tem nessa parte geográfica nessa região? Um dos acidentes geográficos que tem ali é o Vale do Rift, ou também chamado de o Vale da Grande Fenda, que é uma fenda que ela tem em torno de 3.000 quilômetros de extensão, ela corta vários países, o que dificulta muito a mobilidade, fazendo que aumentando distâncias para que os habitantes eles tenham que ir de um lugar para o outro. Então esse é um dos fatores. As cidades dessas regiões, por exemplo, Nairobi, que é a capital do Quênia, fica em uma altitude elevada em relação ao nível do mar, fica ali em torno de 1.700. Uma altitude maior provoca mais produção dos glóbulos vermelhos para fazer mais transporte de oxigênio. Então, eles estando ali, o corpo deles eles já estão acostumados a trabalhar numa altitude dessa forma. Outra questão é onde estão os principais povos. Até mesmo dentro do Quênia, da Etiópia, de Uganda, tem regiões em que os corredores eles têm mais destaque. Por exemplo, os principais corredores do Quênia, eles são provenientes da tribo Kalenjin. Os da Etiópia são da tribo Oromo. E os de Uganda são da tribo de Sebei. Todas elas têm uma ascendência em comum de tribos mais antigas, que elas ficavam ali em volta do Rio Nilo e elas vieram se ramificando para essas subdivisões dessas tribos. E tem mais um detalhezinho, existe nessa região também, mais precisamente na Etiópia, uma cidade chamada Bekoji. E o que tem em especial essa cidade? É uma cidade pobre, numa região de montanha, e que tem mais ou menos ali em torno de 16.000 habitantes. Só que nessa cidade, nesse vilarejo, já conseguiram 10 medalhas de ouro olímpicas, 15 recordes no atletismo e mais outras 34 medalhas de ouro em mundiais de atletismo. Então, só a título de comparação, o Brasil no atletismo, em toda a sua história olímpica na modalidade, conseguiu apenas 5 medalhas de ouro. A questão cultural também influencia muito no desempenho desses corredores africanos. Basicamente que quase que a totalidade da população vive em zona rural e o transporte é a pé, o transporte para tudo, para a escola, para trabalho, para o dia a dia. E essa distância, não estamos falando de distância por metros, estamos falando de quilômetros. 3 km, 5 km, 20 km, isso sendo feito todos os dias. Outra questão são os ídolos que eles têm. Como aqui no Brasil a gente tem o futebol é muito forte, mesmo que você seja uma pessoa que não goste do futebol, você não vai deixar de ouvir coisas sobre o futebol.
todo brasileiro conhece Pelé, todo brasileiro conhece, sabe quem é Neymar. Independente de você gostar ou não, a notícia vai chegar até você, os assuntos, os temas ligados ao futebol. Lá na África também, tudo relacionado à corrida, maratona, chega para eles. É um esporte que eles têm acesso, que basicamente é correr, a gente sabe, não vamos entrar nos detalhes das especificações da corrida em si, mas é um esporte democrático, todo mundo pode chegar e correr, eles têm grandes ídolos e também a esperança de mudança de vida para eles. Como eles vêm de uma região muito pobre, um patrocínio de uma Nike, de uma Adidas, de uma Puma, de alguma dessas empresas de material esportivo faz muita diferença, não só para eles, mas para a família, às vezes até para o vilarejo inteiro. A alimentação da região também é bem peculiar. A alimentação deles, a base é arroz, leite, legumes, pouca carne, pouquíssimos produtos processados e o que muitos consideram aqui a mágica da alimentação deles é o tal do ugali. O que é? É uma espécie de mingau ali, uma mistura que eles fazem com farinha de milho e água. Outra questão que muitos estudiosos dizem é que a água naquela região ela tem uma alcalinidade maior. Então dizem que quanto mais alcalina a água, melhor para o nosso corpo, para o nosso organismo. Outro fator não menos importante é a genética, o biotipo desses corredores. Eles normalmente têm o quadril mais estreito, uma estatura de média para baixa, eles têm um percentual de gordura bem baixo, isso muito possivelmente por conta da alimentação que eles têm, do estilo de vida. E as pernas tendem a ser mais alongadas proporcionalmente e mais finas. Segundo estudos, comparando com corredores nórdicos, esse biotipo faz eles terem por quilômetro em torno de 8% a menos de gasto energético. E a gente sabe, 8% por quilômetro, uma corrida mais longa, por exemplo, uma maratona, isso faz uma diferença considerável. Essas são situações que, juntas combinadas, fazem esses povos da África serem diferentes do resto do mundo e por isso tem esse destaque, essa dominância nas corridas de longa distância. O que você acha? Você concorda com a nossa análise? Você discorda? Acha que tem mais algo que influencia? Acha que algo que a gente disse não influencia? Coloca nos comentários. Se você gostou, dá aquele joinha, dá o like, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.